E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play, disponível no YouTube e no podcast. O vídeo de hoje traz a seguinte questão, que é: rap é música? E eu me fiz essa pergunta inclusive porque eu fiz uma tese de doutorado enquanto professor de sociologia de uma escola estadual, na qual eu me questionava também a repercussão do rap na vida dos jovens estudantes do ensino médio, e a maioria desses jovens era de pessoas pobres, pretas, da periferia, e eu, como professor, gostaria de entender mais o papel do rap na formação cultural desses jovens estudantes. Então eu fiz essa tese, inclusive sabendo que, assim como os meus alunos, o rap também é uma música que foi criminalizada, que foi marginalizada, porque as pessoas que desqualificam o rap, uma das maneiras de dizer que o rap é uma expressão artística menor, inferior, é dizendo que o rap não é música, que o rap ele é uma coisa de gente que não sabe fazer música. E então o rap hoje, o que acontece é que ele ganhou uma respeitabilidade maior por parte de pessoas da classe média. Inclusive, um marco dessa opinião tem a ver com um artigo que foi publicado no jornal a respeito da morte da canção, que foi o Chico Buarque que falou. Então, o Chico Buarque ele disse que hoje a música popular brasileira, hoje era no começo da década de 2000, a música popular brasileira ela não tem mais a repercussão que tinha na época da ditadura, e que agora é o rap, que é a música que tem um componente de transgressão, que faz as pessoas terem um senso crítico, uma opinião. Então é muito diferente, né, o rap hoje do que ele foi no começo dos anos 90, quando ele foi muito mal falado, ele sempre era noticiado como uma coisa muito perigosa. Aliás, isso é o que acontece com o funk hoje, né? Quer dizer, a gente tem o funk dos Estados Unidos e tem o funk também, que é essa música feita também por pessoas da periferia. Então, não é uma mera coincidência o fato de que o rap e o funk são deslegitimados. E então, para entender melhor essa questão, eu fiz uma tese e estudei alguns autores, e eu vou falar dessa discussão do ponto de vista estético, ou seja, como que as pessoas pensam o rap, dizendo se ele é música, se ele deixa de ser música. Então, se ele for música, em que sentido a música rap é comparável com outras músicas? E se não for música, o que ela é, então? Então tem um autor norte-americano, pragmatista, filósofo, o nome dele é Richard Schusterman, e o Richard Schusterman, ele escreveu um livro que se chama Vivendo a Arte, e nesse livro ele conta uma história que é a seguinte: ele tinha o interesse de defender o rap como uma arte vanguardista, inclusive para encher a bola, né, dos artistas do rap que tinha um papel político muito importante, assim como tem hoje. Então era necessário, assim, levantar a bola do rap, dizer que o rap ele não era simplesmente uma música de revolta que qualquer um poderia fazer. E o que fez o Richard Schusterman foi tentar demonstrar como que o rap ele tinha componentes de composição, do modo de se fazer o rap que era comparável, por exemplo, a outras artes vanguardistas. Então ele fez comparações entre o rap e artes plásticas, por exemplo, recorrendo ao exemplo do Andy Warhol. O Andy Warhol, que é um artista muito importante da pop art, ele recorreu à técnica da colagem, da reciclagem, no sentido de que ele utilizava recursos, materiais disponíveis no cotidiano e fazia com eles uma espécie de reciclagem, de modo que ele conseguia apresentar uma arte completamente nova, uma arte completamente diferente, justamente pelo fato dele não utilizar os meios tradicionais de compor arte. E também utilizando esses recursos tecnológicos, né, a fotografia, a réplica. Então a questão da repetição era uma coisa muito recorrente. E o rap também, ao seu modo, fez a mesma coisa com recursos como, por exemplo, o sample, que é justamente uma amostra, né? Amostra de batidas de programas musicais que podem ser reincorporados, refeitos numa música e criar algo completamente original. Então, com isso, tanto Andy Warhol quanto o rap
colocam em questão ideias da arte que são muito importantes, como por exemplo a da autoria, quem é autor de quê, isso é uma coisa revolucionária. Essa questão também de reproduzir a música, de democratizar a música, de tornar a música algo consumível pelas massas, e não só consumível, mas principalmente capaz de ser produzido pelas pessoas. O próprio ouvinte de rap, ele faz rap, pode fazer rap, ele deixa de ser um patrimônio de alguns artistas privilegiados. Então é uma visão interessante a do Richard Schusterman, mas que foi criticada, por exemplo, por um autor brasileiro, que é o Rodrigo Duarte, e o que ele disse num artigo sobre o rap como construto estético social foi justamente que a ideia do Richard Schusterman estava equivocada, porque o rap ele não precisa efetivamente da autorização de artistas que são da Europa, artistas que ocupam lugares privilegiados, para ser uma arte que tem um valor que é muito importante para a sociedade. Então o rap ele não precisa dessa autorização, dessa legitimação. Recorrer a esse expediente de tentar qualificar o rap com as armas do adversário, ou seja, dentro da tradição que o rap jamais vai ser aceito, o rap ele não vai ser aceito pelas pessoas que possuem algum interesse de manter privilégios na arte, como uma arte igual. O interesse dessas pessoas vai ser sempre rebaixar o rap. Então o rap, nesse sentido, ele não deve ser comparável a essas artes da Europa, ou artes, enfim, de qualquer que seja a tradição, mas pensando que a música, a ideia de música como nós conhecemos, tem muito a ver com a tradição europeia, né? A música sendo constituída de melodia, harmonia, ritmo, desenvolvimento das escalas, o desenvolvimento dos acordes, isso, e do ritmo também, isso tem a ver com um pensamento eurocêntrico, e não tem a ver com outras formas de arte, como por exemplo a dos rappers. Então o rap ele não precisa dessa autorização. Se ele fosse competir nesse terreno, obviamente ele perderia, porque esses critérios todos são muito arbitrários, e sendo arbitrários as pessoas iriam sempre justificar, bom, o rap não tem melodia, o rap ele não tem harmonia, o rap não tem um monte de coisas que tem em músicas vanguardistas. O que faz o Rodrigo Duarte? O Rodrigo Duarte ele vai dizer que o rap é um construto estético social, no sentido de que ele é uma arte popular, faz parte do campo da arte popular, de uma forma de vida, de pessoas que pensam as suas vidas e fazem rimas, e que também têm a intenção de veicular mensagens. Essas mensagens elas expõem as contradições da sociedade. Então o rap ele tem esse mérito, que é o de colocar na cara das pessoas. Isso também não é o Rodrigo Duarte que fala, eu já vi o próprio José Miguel Wisnik, o Chico Buarque, eles dizem que o rap ele vai colocar na cara das pessoas aquilo que elas não querem ver, aquilo que elas não querem enxergar. E o rap ele tem esse mérito, esse valor, e ele faz isso muito bem de uma determinada forma, sem que seja necessário ser comparado o rap com a música europeia. E o Rodrigo Duarte ele vai citar como exemplo de música europeia que também faz isso, mas dentro dessa tradição musical, a música do Schoenberg, por exemplo, que eu já comentei num outro vídeo, então eu não vou retomar aqui. Mas isso é uma outra visão, e tem ainda uma terceira visão, que também não é a minha, que é a seguinte: tem, por exemplo, autores que são o Luiz Tati e o José Miguel Wisnik também, que propõem o rap como canção. E daí a ponderação do Luiz Tati é a seguinte: o Luiz Tati, então, ele é um professor de literatura da USP, ele também é músico, ele tem muitas composições, e ele vai pensar então que o trabalho da canção, do compositor de canção, é diferente de um trabalho de um músico comum, no sentido de que ele tem um desafio, outro, que é o de solucionar problemas que tem a ver com a linguagem musical, que tem a ver com a gramática da música, ou seja, pensar as questões de harmonia, de melodia e de ritmo. E de outro lado tem a mensagem que é veiculada oralmente no convívio das pessoas. Então, quer dizer, as pessoas elas querem ouvir música, ou então elas conversam,
e a pessoa que faz a canção, que compõe a canção, que compõe letras, ela tem que adequar, de certa forma, a linguagem falada ao problema da harmonia. Então tem a questão da mensagem, não só da harmonia, da melodia, como eu já falei. Então tem a questão da mensagem e tem a questão também da mensagem musical, estritamente musical. Por exemplo, a música instrumental, a música que nós ouvimos, música de concerto também. Então são outras questões. Então o compositor de canção, como que ele vai solucionar esses dilemas? Então o Luiz Tati, ele vai pensar em ferramentas semióticas para analisar as canções. Então, algumas dessas ferramentas são chamadas de figurativização, tematização. Todas essas ferramentas têm a ver com o modo como o compositor ele vai resolver os seus problemas. Seja, por exemplo, pensando que a articulação da linguagem falada ela pode ou não combinar ou emular o ritmo musical, a melodia. Tem também, por exemplo, o compositor que vai pensar que a música ela pode emular um sentimento que é também reconhecível com a letra da canção. Então, uma música que faz muito isso são as músicas do Milton Nascimento, que tem aqueles acordes e ao mesmo tempo existe uma mensagem. Todos esses componentes da música eles vão se entrelaçando e causando um determinado efeito. Então, essa música do Milton Nascimento ela é composta de uma forma diferente, por exemplo, de autores de samba, como por exemplo Noel Rosa, que também ele pensa de forma a adequar a melodia a um determinado ritmo. Já o rap ele faz uma outra coisa, que seria justamente enfatizar a mensagem com uma preferência ou com uma ênfase no ritmo. A mensagem do rap ela geralmente é veiculada com poucas variações de tom, então as pessoas falam um determinado tom para transmitir uma determinada mensagem. Essa enunciação ela deve ser feita num determinado andamento. Geralmente esse andamento ele oscila segundo um estudo de um orientando do José Miguel Wisnik, que também contou com a colaboração do Luiz Tati, entre os andamentos 80 BPM e 100 BPM, porque esses são os andamentos em que a palavra pode ser muito bem articulada, de modo ao ouvinte poder ser interpelado, ele ter uma compreensão bastante nítida de uma mensagem. Então a preocupação do rapper é a de veicular uma mensagem de uma forma nítida, dentro de uma estabilidade do tom e também com um ritmo que vai fazer a música pulsar. Então isso é uma forma de perceber o rap, pensando que para ter essa maneira de fazer o rap é necessário muito cuidado, é necessário um artesanato muito bem pensado. Então muitos artistas da música americana, da música brasileira, aqui na música brasileira, o Criolo, o Emicida, eles têm se unido a outros cantores da MPB para fazer muitos trabalhos. Nos Estados Unidos é muito comum também a gente ver artistas do rap emprestando seu talento para outros músicos estabelecidos e mesmo músicos que são completos. Um que eu me lembro muito bem é o Anderson .Paak, que ele pode ser pensado como um rapper, mas também um músico excelente. Aliás, um grande baterista é o Anderson .Paak. Na minha tese eu não fui por nenhum desses caminhos, o que eu fiz foi justamente pensar o rap dentro do campo do rap. Então eu recorri a um autor que se chama Ray Faustino, que ele tinha um canal do YouTube, acho que ele não tem mais hoje, mas ele tinha um canal do YouTube que se prestava a esclarecer para a audiência quais são os procedimentos que os rappers utilizam para fazer uma música muito sofisticada. Isso se o rap for música. Então o que eu disse foi nesse sentido. Bom, se o rap é música ou não, isso não tem tanta importância, porque o rap, de qualquer modo que ele possa ser pensado, ele tem componentes estéticos extremamente sofisticados, ou talvez nem sofisticado seja o nome, mas enfim, o rap ele é uma arte que pode ser sim utilizada no sentido da música ou fora dela também. Então o Ray Faustino ele usava o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Ele falava de vários artistas, mas o que ele falava bastante era o Kendrick Lamar. E o Kendrick Lamar e toda a sua habilidade de
causar efeitos polirrítmicos, né? Então quem é baterista também gosta muito de polirritmia, não só bateristas, né? Vários músicos populares. Kendrick Lamar, ele conseguia fazer isso e ao mesmo tempo fazer rimas que rimavam ao final do verso e internamente ao verso. Então fazia várias rimas internas. Essas rimas internas tinham alguns acentos métricos que coincidiam com o efeito polirrítmico, ou seja, pensando do ponto de vista rítmico, é algo extremamente complicado de se fazer. E pensando também, por exemplo, em outros elementos musicais como o timbre, o rap ele é muito inovador. Então, pensando em todas as técnicas que foram desenvolvidas no rap, pensando em como que os artistas do rap eles desenvolveram a linguagem musical ao longo de décadas. Tem um documentário no Netflix, Hip Hop Evolution, que mostra muito bem como que essa evolução ela aconteceu, com grandes artistas do rap desenvolvendo a técnica do scratch, os MCs também. Então o rap ele pode ser pensado como música, ele pode ser pensado como construto estético social, e de qualquer forma que seja, o rap ele tem não só uma importância política, porque a mensagem do rap ela expõe realmente as contradições da sociedade, como esteticamente o rap é capaz de fazer disso. Então foi isso que eu escrevi na minha tese. O rap ele não só consegue confrontar a ordem estabelecida do ponto de vista da técnica de rimar, mas pensando simplesmente na mensagem política que ele veicula, mas também do ponto de vista estético. E a minha preocupação foi também mostrar como que o rap esteticamente é uma arte que comunica de diversas formas, não só do ponto de vista da linguagem oral, mas também da linguagem musical. O artista do rap ele comunica com a sua expressão corporal, com a forma como ele manipula os seus instrumentos. O Criolo tem feito coisas muito interessantes, mas se você se lembrar de outros artistas, você pode escrever aqui no canal, se inscreva e a gente continua numa próxima, tá certo? Um abraço.